Olá, queridos. Espero que esteja sendo bênção para vocês. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo e aprofundar um pouquinho mais sobre feridas, né? As situações da vida que nos desalinharam ou que nos provocaram feridas na alma. Então, lembrando, né? Não quero ser redundante aqui, nem prolixa, mas tem coisas que eu quero enfatizar, por isso vou repetir, para que tenha uma percepção maior, para que a gente fixe na mente coisas super importantes, né? Então, a restauração, estamos tratando aqui desse assunto, né? Restauração, mas a restauração é um caminho que a gente percorre em direção a Deus, né? É um processo, nesse processo estamos sendo tratados e santificados, vamos crescendo, né? No sentido etimológico da palavra restaurar, restaurar é devolver algo ao seu estado original ou ao propósito original para o qual ele foi feito, né? Então, é devolver, né? Restaurar ao propósito para o qual nós fomos feitos. Então, restaurar o nosso homem interior é nesse sentido, tá bom? E isso vai acontecendo, como eu já falei, à medida que vamos conhecendo quem Deus é, seu caráter de amor, de bondade, e também vamos conhecendo um pouco mais acerca de nós mesmos, né? Assim a gente entende os atos de sabotagem que a gente faz, que a gente provoca, as armadilhas do nosso comportamento, e aí a gente vai permitindo Deus nos tratar e nos curar, vamos desenvolvendo uma mudança aí de pensamento, de cosmovisão, uma transformação do nosso jeito de pensar, ver, agir e reagir às situações, né? Então é um caminhar, né? Uma jornada nossa com Deus, mas fica muito mais fácil quando a gente tem entendimento de todos esses vieses aí, de todos esses lados, desse tripé que eu já falei para vocês, né? Tratando o lado das nossas emoções, tratando também o lado espiritual e tratando o nosso lado de humano, de humanidade, né? O nosso corpo. Então, nós reagimos e sentimos, né? Nosso corpo sente, nós ficamos cansados, muitos entram em depressão, outros desenvolvem uma certa ansiedade, faz parte do nosso lado humano. A gente também precisa cuidar da nossa saúde e ter entendimento, né? De que temos esse lado humano. Somos de carne e osso, então a gente vai abordar isso hoje um pouquinho. Então, nesse processo de santificação, nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo, né? Rumo à estatura aí de homem perfeito. E isso é um processo de conscientização, de conhecimento, de amadurecimento e transformação, né? Nossa jornada de transformação. Então, o tratar de Deus, ele nos alinha, alinha também os nossos propósitos, e aí a nossa fé romântica é substituída por uma motivação inegociável de o amarmos cada dia mais, de o adorarmos, independente das circunstâncias, porque a gente entende quem ele é, o tamanho do amor dele por nós, e quando enxergamos nossas falhas e tudo aquilo que a gente vive, a gente celebra o amor de Deus por nós, mesmo sendo nós assim tão miseráveis, né? A palavra de Deus lá em Oséias 6, de 1 a 3, diz assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Não é lindo? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e as ligará. Amém? Então, nesse lugar de entendimento da nossa miséria, lugar de entendimento do tamanho do amor de Deus e da graça de Deus, surge então uma adoração verdadeira, né? Numa perspectiva sólida de quem Ele é de fato, e isso é maravilhoso, né?
Abacuque diz assim, de 3, 17 a 19: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e faz os meus pés como os da corça e me faz andar sobre lugares altos. Você já viu algum vídeo mostrando a corça correndo e caminhando nesses lugares altos, subindo as montanhas, naquele monte de pedra, e como ela tem uma velocidade, como ela sobe e como é maravilhoso? Então, os princípios para restauração, isso aponta para a restauração da imagem de Deus em nós, né? Um caminhar aí para a vida abundante e numa perspectiva aí de metanoia, de mudança de mentalidade, uma decisão nossa em mudar de direção, mudar o nosso comportamento, nossa atitude, né? E nós vamos seguir assim. Então, eu queria propor um exercício que é muito importante. Tiago diz assim, em 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Aqui a gente não vai confessar uns aos outros, assim, mas a gente vai fazer esse exercício que tem um viés científico. Quando a gente coloca para fora ou falando, por isso é tão importante a terapia. Tem situações na vida que é importantíssimo tratar em terapia, né? Porque quando está diante de um terapeuta, de um psicólogo, a pessoa vai falando, e enquanto vai falando, vai ruminando aquilo, aquela história, aqueles sentimentos, vai colocando para fora, aquilo vai... a pessoa vai se dando conta, aquilo vai tomando uma outra proporção, e tudo que era grande, de repente, toma um outro tamanho, né? Não que não seja significativo, tem coisas que são tão grandes que é significativo para o resto da vida. Mas num viés científico, e até tem um livro sobre crianças que fala bastante isso. Esse livro chama O Cérebro da Criança, perdão. O Cérebro da Criança, um livrinho colorido, e ele fala cientificamente como funciona o cérebro da criança. Mas também vale pra gente, é o mesmo funcionamento, né? Então, é necessário que algumas situações da vida a gente trabalhe elas para que elas passem de um lado do cérebro para o outro. De um lado que as emoções ainda estão tomando conta, né, estão à frente dessas situações, para um outro lado do cérebro mais racional, que aí vai ficar como se fosse uma situação, check, 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 uma lista, né? Então, é como ali, quando a gente fala de perdão e fala que perdoar as pessoas ou as situações, não é sofrer de amnésia, você não vai esquecer. Mas, quando você perdoa de fato, aquilo não te dói mais. É uma história, e aquilo não vai te doer mais, não vai causar transtornos tão grandes assim em sua vida. Então, é que você já processou tudo aquilo e já passou para o outro lado do cérebro e fica uma lista de coisas que aconteceram na sua vida. E não tem tanta importância emocional mais, né? Não hipoteca mais o seu futuro. Né? Então é necessário entrar em contato com a dor assim para a gente, não no sentido de reviver, no sentido da gente ruminar isso e dar um novo sentido para tudo isso, né? Conseguir fazer com que essas situações passem de um lado do nosso cérebro para o outro. Deixa de ser tão emocional, deixa de nos fazer refém para passar por um outro lado mais, assim, faz parte da nossa história, né? Aconteceu e tá tudo bem,
né? Eu já aprendi com isso e tá tudo bem. Então, esse fato de confessar os pecados uns aos outros, ele é um exercício da gente colocar para fora, da gente falar, da gente processar isso, e nesse exercício a gente vai dando um novo sentido, uma nova conotação para todo esse problema, para todas essas situações. Então, a gente pode fazer isso também de outra forma. A gente pode ir anotando, colocando para fora num papel. Então, é um exercício igualmente importante. Se nesse tempo aí você for colocando, é bênção, mas se quiser continuar colocando, eu desafio a vocês a escreverem cartas para Deus. Escreve cartas para Deus e vai colocando tudo, vai contando a sua história e fala, ai Deus, ele furou meu olho, né? Não tem problema ser super sincero, está falando com Deus. E vai colocando todo o seu sentimento para fora nesse tempo aí, vai escrevendo cartas para Deus. Ninguém precisa ver, nem seu líder, ninguém. Depois que você escreveu suas cartas para Deus, rasga e joga fora, mas faz exercício enquanto isso você tiver sentimentos por tudo isso que você está colocando, enquanto isso te provocar dor, choro, enquanto você tiver dificuldade em entrar em contato com essas memórias, vai escrevendo para Deus, faz esse exercício, ou todos os dias de manhã, ou todas as noites, ou todo final de semana, acha um tempo que é adequado para você e vai escrevendo cartas para Deus, nesse sentido de colocar para fora, que isso vai mudando, né? A sua relação com essas situações e a sua relação com esse sentimento. Tudo aquilo que te causou dor, trauma, ferida, de alguma forma te feriu, coloca honestamente diante de Deus, mas pode começar por agora, vai anotando aí. Nós continuaremos, então, como eu já disse, nesse assunto de feridas, um pouquinho mais do que esse tempinho anterior que já tivemos juntos, né? A palavra de Deus lá em Salmo 139, 23, 24 também diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então, muitas vezes a nossa mente também, ela se defende de tudo aquilo que gera dor ou que foi algum trauma. A gente deixa tudo isso, perdão, bem guardado e deixa escondido, bem escondidinho, perdão, bem guardadinho. E o que acontece é que a gente tende a entrar num estilo de negação, de fuga. A gente não quer visitar esses sentimentos e deixa tudo bem guardadinho. Mas na hora que vem uma situação parecida, a gente coloca tudo isso para fora. Então, se alguém te maltratou uns anos atrás, e isso foi uma ferida para você, quando alguém te maltratar novamente, você vai reagir mal, porque aquilo ainda tá lá, né? Porque não foi tratado. Então é muito importante a gente, honestamente, colocando todas as situações diante de Deus e deixando Deus tratar, né? Permitir que Deus interfira nisso, nesse processo, nessa dor, né? E a dor, uma vez eu aprendi com a pastora psicóloga, a dor é como um processo de digestão, né? A gente engole, depois fica no estômago e a gente tem que eliminar. Então a gente engole um sapo, dói aqui, incomoda, fica atravessado na garganta, né? Depois faz mal, aquilo fica no estômago fazendo mal, né? A gente fica fazendo mal pra gente, pra nossa alma, mas a gente tem que permitir que isso saia de nossa vida como um processo digestivo mesmo. A gente precisa processar toda a nossa indignação, toda a nossa dor, todo o nosso ressentimento, para que isso não vire uma amargura, né? Então, todas as situações vividas e experienciadas, tudo que causou grande sofrimento emocional, humilhação, rejeição, tudo que gera medo, insegurança, tudo isso precisa ser colocado, assim, honestamente, diante de Deus.
E algumas coisas são tão intensas que são chamados de traumas ou complexos, né? Então, traumas são fortes experiências ruins vividas que causam um grande sofrimento emocional, né? É uma lesão emocional devido a uma violência física ou uma violência emocional, que provocou um dano na nossa estrutura mental. E após um trauma, pode-se iniciar processos reativos, um mecanismo do nosso corpo de defesa, que nos avisa que estamos em perigo. A gente já falou sobre isso, né? O corpo acha que vai entrar em perigo e ele liga um mecanismo de alerta. Olha, cuidado, né? Tem algo aqui. É uma defesa do nosso organismo, né? Não entra em enrascada de novo, foge, sai daqui. O organismo fica em estado de alerta. Porque você já viveu algo, né? Então, muitas vezes também, por causa de traumas e alguns complexos, surgem algumas reações, como pesadelos, insônia, ansiedade, o pânico, tristeza em demasia, sentimento de culpa, uma depressão, uma apatia. Então, tudo isso faz parte desse processo devido ao trauma. Então, o trauma, nosso organismo fica exposto, né, a essa situação de perigo, e quando exposto a isso, ativa um sistema de alarme, um sistema de alerta. A gente entra em alerta, os músculos, a respiração, tudo se prepara para uma emergência. O corpo se prepara para uma emergência, mesmo que seja algo emocional, né? Mas o corpo se prepara para uma emergência. E quando está no trauma, esse sistema de alarme, esse sistema de alerta do corpo, ele fica ligado. Sabe quando tem um botão on-off? Então, ele fica ligado no on e fica emperrado, você não consegue desligar ele tão facilmente. Aí, se você já está nesse sistema de alerta ligado e tudo está exacerbado, as suas reações estão exacerbadas, talvez é necessário um tempo de terapia, né, um acompanhamento médico, muito possivelmente é necessário, né? Então, traumas, eles trazem esse peso, o corpo passa a desenvolver algumas patologias, né, que são doenças importantes e precisam ser tratadas, né, como a ansiedade e depressão, e precisa ser tratada com acompanhamento médico, acompanhamento profissional e terapêutico, com um psicólogo, uma terapeuta, né, e isso é muito importante. Então, se você tá nesse estado que é natural do corpo, né, igual o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, se você vive uma situação como ter participado de uma guerra, de algo assim, ou ter vivido algo assim, como um terremoto, como estar no meio de uma guerra, você vai desenvolver alguma coisa muito parecida, com um medo, um pânico, um estresse pós o trauma, né? Vai te dar algo muito parecido com uma ansiedade, com a síndrome do pânico, né? O corpo tá em alerta. Olha, eu preciso de um refrigério, eu preciso de um descanso, eu preciso de um cuidado, né? Eu preciso desligar. Só que o corpo não tá sabendo desligar. O botão ficou emperrado lá no on. E aí precisa de uma ajudinha, né? Então, olha como somos humanos, né? Muitas vezes o que a gente está vivendo e experienciando, as nossas respostas e reações, elas não são só por causa do nosso temperamento, ou até por causa do nosso mau temperamento, né? Mas são devido às circunstâncias intensas que vivemos, né? E aí pode surgir até complexo, né? E o complexo é uma deformação muito intensa, né? Devido a vivências distorcidas e traumáticas. Então, no complexo, a distorção é muito mais profunda e muito mais grave e precisa ser trabalhado, né? Como no caso que eu dei exemplo lá, da pessoa que não consegue mais dirigir, aí precisa ser trabalhado, experiências na área da sexualidade, na infância, na adolescência, como abuso e coisas do tipo, geram complexos de inferioridade, sentimento de culpa, sentimento de rejeição, ou complexos de superioridade, e isso a gente pode tratar, né? A gente pode cuidar, é o nosso corpo respondendo, as nossas emoções respondendo.
e alertando que a gente precisa de um cuidado. Como eu já disse, né? Situações acontecem na vida de todos nós, não estamos imunes, né? Nessa vida a gente passa por aflições, situações ruins. Depois a gente vai falar um pouquinho da vida de Paulo. Então, a gente precisa trabalhar, né? Não importa o que fizeram conosco, mas o que fazemos com o que fizeram conosco, né? Precisamos entender, a gente não pode viver fingindo que tá tudo bem, mas no fim a gente não consegue falar com as pessoas, a gente precisa enfrentar algumas coisas e pedir para Deus nos transformar, nos restaurar, nos ajudar a perdoar, a nos perdoar, e a gente precisa conscientemente essa tomada de decisão, de que a gente precisa perdoar aqueles que nos fizeram mal, né? Que provocaram uma ferida em nós, né? Porque quando nós estamos nesse lugar de vilão, aí pra gente a gente quer a misericórdia de Deus, né? Mas quando nós somos a vítima, aí para os outros muitas vezes a gente quer que a justiça de Deus seja executada, né? Mas o Senhor nos ensina muito com a atitude dele, né? Que a gente possa deixar esse sentimento de vingança, mesmo que a gente não execute a vingança, no fim, muitas vezes a gente quer que Deus execute a justiça, né? Por uma questão de vingança, né? A gente quer que o Deus justo execute a justiça, mas a justiça de Deus é tão maravilhosa, né? Nossa, quando ela era voltada para nós, a justiça de Deus foi executada no seu Filho Jesus, né? E sobre nós veio a graça, o perdão e a misericórdia. Que possamos aprender com isso, né? E ter atitudes como a de Cristo e deixar Deus tratar. Então, sinceramente e honestamente, a gente pode colocar os nossos sentimentos com muita verdade diante do Senhor. Eu afirmo aqui mais uma vez, não é para ninguém ver o que você está escrevendo, mas escreva, coloque para fora, faça cartas falando com Deus e perdoe. Vai perdoando, vai fazendo esse exercício de liberar o perdão para essas pessoas que te feriram, né? Estamos aqui mais uma vez falando sobre feridas, porque é uma situação que acontece com todos nós, não é uma situação hipotética, né? Quem nunca foi ferido de forma nenhuma na vida toda, né? Quem nunca? Então, as feridas, elas nos abalam, elas provocam em nós reações que não gostaríamos de ter, né? Elas interferem no nosso temperamento, no nosso modo de ser, de agir e de reagir, né? Muitas vezes a gente esperava só uma aceitação e isso nunca veio na nossa vida, né? E essa rejeição gera uma insegurança. E por causa dessa insegurança, muitas vezes, por uma necessidade de aceitação e de afirmação, muitos, olha só, se envolvem no serviço e entram num ativismo extremo e intenso. Aqueles loucos por serviço, depois de ter trabalhado a semana toda e se envolve muito e demais, em demasia, com muitas outras situações, ao ponto de negligenciar a família, de negligenciar a saúde, podem estar vivendo um ativismo por uma questão de aceitação. Lá no fundo tem uma insegurança, precisa se sentir amado, aceito, valorizado. Então, pode pedir para Deus sondar o seu coração, né? Muitas vezes é por uma necessidade mesmo. Na igreja são poucos os que se envolvem, né? Então, igreja, principalmente igreja pequena, precisa muito de mão de obra, de muitos que se disponham ao serviço. Então, não é nesse sentido, né? Todos nós devemos servir e isso é o nosso ato em resposta ao que o Senhor fez. A gente, grato, quer também contribuir para a restauração da noiva, contribuir para que a noiva cresça e seja restaurada e que as pessoas ouçam a palavra de Deus e todas elas sejam ministradas. Então, se envolver no serviço na igreja passa por esse viés de conscientização de que é importante mesmo, que o nosso serviço é importante para que a palavra de Deus
atinja as vidas e percorram até chegar ao seu destino, né? Mas muitas vezes alguns se envolvem demais no serviço por uma questão mesmo de se sentir inferior, e é um lugar que ali se sente bem, se sente aceito, se sente amado, se sente valorizado, né? E o seu valor está ali todo fundamentado no que a pessoa faz. Então, nesse sentido, a gente precisa colocar diante do Senhor e pedir para Ele nos restaurar, né? Perdão. Quando estamos também aqui nesse processo de feridas ainda abertas no nosso interior, no nosso emocional, muitas vezes a gente reage, como já vimos, né, de uma forma ruim, e temos um impulso de destruir o outro, né? Aí entra a propagação da ferida, né? A gente inicia a ferida na vida do outro porque já fomos feridos, né? Precisamos colocar tudo isso diante do Senhor. Uma outra coisa que é válido a gente pensar, né? Nem toda... O oposto de amor não é só o ódio, né? Eu gosto de colocar na perspectiva que o oposto do amor é também a indiferença, né? A Guerra Fria. Algumas pessoas não só têm uma atitude assim ativa em relação ao outro, a ponto de provocar uma ferida no outro. Outros têm uma atitude passiva, mas provocam a ferida no outro de igual forma, né? Com uma indiferença. A indiferença fala pra gente que os sentimentos acabaram, né? A gente já matou o outro dentro do nosso coração, não é? Então essa indiferença, essa frieza também é uma forma de reagirmos de uma forma mais passiva, mas de reagirmos mal e de tratarmos mal o outro, né? Então, e tudo isso, esse sentimento vai virando tristeza, amargura, apatia. E é necessário a gente reconhecer que está ferido, ou reconhecer que fez a ferida na vida de outro também. E se formos feridos, a gente precisa tratar esse sentimento para que não vire ressentimento, amargura, mágoa, né? É tão interessante, né, que mágoa é água, né? Olha a palavra, né? Como má água, água ruim, água podre, água com toxina, né? Água que envenena. E a gente acaba tomando essa água envenenada, esperando que o outro morra, né? Aquele que nos feriu, mas a gente que toma esse cálice cheio de água podre, cheio de toxina, e é um envenenamento emocional, né? Precisamos entregar todo esse ressentimento, essa dor ao Senhor e honestamente pedir que o Senhor restaure, né? Muitas vezes, quando, nós já falamos aqui, mas quando as feridas foram feitas pelos nossos progenitores, pai, mãe, essa ferida é tão grande que abre uma carência emocional e afetiva enorme. A nossa personalidade é impactada com isso, pode se desenvolver baixa estima, uma insatisfação crônica, né? Uma hostilidade. A gente entra naqueles dois comportamentos, como eu já coloquei para você, né? Então, olha como é importante a gente pensar nas pessoas que nos machucaram, né? Só que o que acontece é que a gente deixa pra lá, como se a gente tivesse liberado perdão e deixa pra lá, mas na hora que vem algo parecido, uma outra pessoa faz algo, às vezes até muito menor, até pequeno, a gente já nutre uma insatisfação e um sentimento ruim por essa pessoa que fez algo tão minúsculo, né? Mas porque já tem algo lá dentro, né? Dando essa base. E aí a gente não tolera mais nenhum tipo de rejeição, de dor, de sofrimento e reage de uma forma ruim com essas outras pessoas de agora, do nosso convívio de agora, né? Porque algo já está fundamentado, sedimentado no nosso anterior por experiências passadas. Olha como é extremamente importante a gente colocar isso diante do Senhor.
Aí a gente tem dificuldade em confiar, né, nas pessoas e acaba se decepcionando inúmeras vezes, porque as pessoas passam a nos machucar com coisas mínimas, porque já estamos sensíveis, né? Lembra do comportamento que eu falei para vocês? Comportamento ativo e passivo? Então, aí, por causa de inúmeras feridas, nos comportamos, desenvolvemos um comportamento mais passivo, né? Atrás de um escudo, atrás de uma armadura, sempre na defensiva, né? Mais solitário, mais quieto, mais frágil, temeroso, inseguro, né? Se protegendo de tudo, né? Se protegendo das pessoas, com uma certa desconfiança. Muitas vezes esse nosso comportamento é desenvolvido por algo que já aconteceu, né? Ou então a gente desenvolve um comportamento mais agressivo, né? Munido de pedra na mão, pronto para se defender, mais rancoroso, mais crítico, mais bravo, mais agressivo em palavras, né? Mas de igual forma é por causa de uma mesma situação, né? Por causa de uma ferida que a gente já viveu e que realmente nos feriu muito, né? Tudo isso produz em nós, às vezes, comportamentos ruins e patologias, né? Então, às vezes, pro lado da rejeição, quem sofreu uma rejeição acaba desenvolvendo uma tristeza crônica, uma apatia, um desânimo, talvez uma depressão, um espírito mais angustiado, uma baixa estima, um complexo de inferioridade, medo, insegurança, sentimento de culpa, sentimento de inaptidão, né, de desvalia, insônia, ansiedade, são sintomas de que algo ali mexeu e ainda está vivo ali e precisa ser tratado, né? Muitas vezes também pro lado da rebelião, né? Se algo foi ferido dentro de nós, né? Para compensar essa inferioridade, cai no extremo oposto, né, no comportamento de revolta. E aí tem uma determinação em vencer, mais competitivo, dominador, não ensinável ou pouco ensinável, né, cheio de argumentos, cheio de justificativa, muito crítico, cheio de orgulho, muito superior, né, com muita hostilidade, às vezes raiva, ira, agressividade, menosprezando um pouco a ideia do próximo, né? Isso é um lado mais do orgulho, assim, um lado mais da revolta, mas que demonstra a mesma coisa, né? Que foi ferido e que, para não cair na inferioridade, se arma ali e se coloca num lugar de superioridade para se defender, para não se machucar mais. Então, tudo isso a gente precisa colocar as nossas emoções, pensamentos, as nossas reações diante do Senhor e pedir para que Ele alinhe as nossas emoções, para que a gente encontre o prumo do Senhor e seja alinhado com a vontade do Senhor, né? Então, Deus pode mudar isso, mas é preciso que a gente tenha entendimento de como estamos. Isso é importantíssimo. Como estamos? Como você está? Reagindo? Deus pode, né? Mudar as nossas atitudes, nossos sentimentos, tratar as nossas feridas, né? Curar as nossas dores. E ansiedade? Ansiedade é uma sensação interna de apreensão, insegurança, sabe? Uma inquietação, um medo, um temor extremo, um estado de alerta. E a síndrome do pânico é essa ansiedade extrema, uma agitação, um estado mental de aflição enorme, uma angústia sem explicação, né? Uma tensão emocional aguda, contínua, crônica, tão intensa que nesse momento de muita intensidade é a síndrome do pânico, né? É como se fosse uma falta de paz, uma preocupação extrema, uma inquietação extrema, uma mente agitada, sem paz, né? E olha que a gente meditou no Salmo 23, né, para iniciarmos esse tempo aqui de reflexão da palavra. Olha como é importante. Nesse mundo, eu acho que atualmente, né,
temos vivido uma epidemia de ansiedade e depressão, né? Nós somos sujeitos, vamos meditar bastante sobre isso com um filósofo chamado Byung-Chul Han e também com outros filósofos modernos que pensam, pós-modernos, contemporâneos, né, que pensam a respeito do que temos vivido hoje nesse mundo pós-moderno, né? E uma das situações são os casos de ansiedade e depressão, e a gente vai ver bem isso, como isso é fruto do nosso estilo de vida, né? Um estilo de vida pós-moderno. O mundo é assim, o mundo agora trabalha muito, precisa de respostas rápidas, tudo é on time, tudo é extremamente rápido, né? Antigamente era tudo, digamos que no fogão a lenha, hoje o micro-ondas esquenta tudo em 30 segundos, e se demorar mais a gente já não tem paciência, então a gente quer que as pessoas respondam imediatamente a nossa mensagem, a gente quer tudo para ontem, não temos mais paciência para esperar, trabalha-se demais, né? Faz 1000 coisas ao mesmo tempo, um número muito grande de informações, tudo isso gera uma ansiedade, um espírito angustiado, uma sensação interna sempre de grande apreensão, inquietação, né? Então a ansiedade e a depressão é tratado hoje como um mal do nosso século e não estamos imunes a isso. Então podemos desenvolver até síndrome do pânico e é necessário tratar, né? A gente não vai tratar aqui depressão e ansiedade, mas fica como um alerta, né? Será que por vivermos nesse mundo, um estilo de vida desse mundo, será que não estamos desenvolvendo uma visão desse mundo? A palavra de Deus lá em Romanos diz que não vos conformeis com esse século, né? Não num sentido assim, de ser conforme, né? Botar forma. Se você faz, por exemplo, um bolo numa forma de coração, o bolo vai ficar no formato de coração, né? Então, o mundo, ele tem essa capacidade de nos formar e podemos ficar conforme esse mundo, né? Com a forma desse mundo, com o formato desse mundo. Então, esse mundo está caminhando para um superativismo e tudo muito urgente, muito rápido, a gente entra no mesmo barco, né, no mesmo trem, e de repente a gente pode se ver com situações assim, ou pode se ver em situações assim, né? Então é só para uma tomada de consciência, um alerta que a gente precisa cuidar, né? Ansiedade e depressão são patologias do nosso ser, é preciso tratar com profissionais, com médicos, né, psiquiatra, com terapia, com psicólogo, com terapeuta. Então não tenha vergonha, né? Estamos sujeitos a tudo isso. Nós nos cansamos, nós não vimos lá no Salmo 23? Somos ovelhas, nós nos cansamos. E a gente precisa aprender a ter um estilo de vida, de descansar no Senhor, de descansar a nossa alma, de colocar as nossas preocupações diante de Deus, de aliviarmos os nossos fardos diante do Senhor, entregarmos as nossas preocupações a Ele, confiando nele, confiando em quem Ele é, entrando nesse lugar de descanso, de refrigério para a nossa alma todos os dias. Todos os dias. A gente precisa encontrar esse lugar de descanso, onde não somos os carrascos de nós mesmos, né? A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Então, a deixar as nossas preocupações com Ele, as nossas apreensões, a nossa mente que não consegue achar paz por nós mesmos, confiando na condução dEle, né? E mergulhando mesmo na presença do Senhor todos os dias. Então, nosso corpo pode entrar nesse looping aí de ansiedade, até desenvolver uma patologia, e a gente pode desenvolver uma insegurança, um medo das situações, uma preocupação exacerbada que rouba a paz, que hipoteca o nosso futuro, que rouba a paz do presente, né? Às vezes não consegue nem dormir, tem insônia, fica extremamente preocupado, né, com as situações.
E o Senhor nos ensina, né? Lá em Filipenses falam que não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é? Aqui é uma receita, né? Aí continua assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que lindo, né? Aqui tem uma receita que é muito importante, que a ciência descobriu, mas que o Senhor já nos ensinou há muito tempo, né? Na filosofia da mente, a gente aprende o seguinte, que a mente não fica no vácuo, né? Não trabalha no vácuo, a gente sempre tem alguma coisa, né, dentro da mente. A mente não fica vazia de forma nenhuma. A gente até brinca, né, que os homens têm a caixinha do nada e as mulheres não têm, logo a gente enche de entulho lá dentro, né? Mas, no fim, a gente não consegue ficar com a mente totalmente vazia, né? A gente só não pensa em nada quando tá anestesiado e inerte na frente de um celular vendo alguma coisa ou na frente da televisão, né? Anestesiado mesmo, é um entorpecimento da mente, assim, pra gente sair das situações. E isso porque a nossa mente não consegue ficar vazia, né? Totalmente vazia, sem pensar nada. É muito complicado. Pra gente mulher, então, é complicadíssimo, né? A gente não consegue, logo a gente põe alguma coisa na cabeça e sai fazendo. Então, a receita é o seguinte, olha, tem situações que ocupam a nossa mente e nos provocam ansiedade, pensamentos atordoantes, preocupações, e não tem como a gente falar que é só colocar diante de Deus e ficar em paz. Não é, a gente logo vai ver que aquilo ficou vazio um segundo, a gente enche de coisa de novo, de preocupação de novo, né? Então a mente não fica vazia, esse é algo que a gente aprende na filosofia da mente, né, na psicologia, provavelmente. Por isso a receita aqui o que a gente tem que colocar na mente, então, para a gente não ficar preocupado? Coisas boas, né? Então, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, tudo que tem algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento sempre vai estar ocupado com alguma coisa. E a receita vamos meditar na palavra de Deus. Vamos encher a nossa mente de louvor, de salmos. Vamos ficar repetindo algumas palavras do Senhor para ocupar a nossa mente. Vamos ouvir mais a palavra do Senhor. Enquanto a gente faz alguma coisa, a gente pode ouvir a palavra do Senhor falada, né? Hoje tem tanta coisa maravilhosa, né? A gente pode ouvir podcast, mas a gente pode ouvir a própria Bíblia falada. Então, que isso inunde o nosso pensamento, né? E ocupe o espaço do nosso pensamento para que outros pensamentos ruins não ocupem esse espaço, né? Senão a gente fica preocupado, né? E preocupado, a própria palavra diz também, assim como a amargura, a mágoa, né? A má água. O preocupado, a gente fica ocupado previamente. A gente fica ocupado. A gente se ocupa daquilo muito antes daquilo acontecer, sem necessidade nenhuma, como se a gente pensar naquilo fosse mudar a situação, né? Mas a gente não consegue. A gente não consegue. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar diante do Senhor com oração, com súplica, entregando a Ele, porque realmente é só Ele que pode fazer alguma coisa. Ele tem o destino das nossas vidas em suas mãos, Ele tem o senhorio de tudo, é soberano sobre todas as coisas. Basta uma palavra do Senhor e nossa vida é mudada, as situações são mudadas, basta a presença dEle, né? E então a gente tem que colocar diante do Senhor confiando que Ele pode, tendo fé, porque tudo depende dEle.
mas também esvaziando a nossa mente e enchendo de coisas boas. Senão a nossa mente, que tem um mecanismo, ela vai se encher de novo de coisas ruins. E nós vamos ficar preocupados e ansiosos, porque faz parte da nossa condição humana. E a gente tem que mudar esse nosso comportamento e treinar esse nosso comportamento até a gente ter atitudes diferentes. Até que o resultado seja diferente. Né? Então a gente tem que se encher da palavra de Deus, se encher de coisas boas, se encher de louvor, para que a nossa mente fique ocupada daquilo e a gente fique pensando sobre aquilo. Já viu quando você escuta uma música que ela gruda igual chiclete, você fica todo o tempo pensando naquela música, né? Principalmente quando a gente tem filho adolescente ou criança, fica aquelas musiquinhas tocando e a gente fica com aquilo na nossa mente. Então, se a gente fica meditando na palavra do Senhor, ouvindo uma pregação, ouvindo a palavra dele em áudio ou lendo alguma coisa, a gente fica o dia todo ruminando aquilo, né? Digerindo aquilo. E isso vai ocupando a nossa mente e a gente deixa de ter ansiedade e insônia e ficar ocupado previamente com essas situações ruins. Entendeu o mecanismo? Olha que grandes livros de autoajuda, de cura, nessa área psicológica, da filosofia da mente, ensinam algo que a palavra nos ensina. Né? Eu estou dando para vocês aqui o viés científico daquilo que comprova o que a palavra nos ensina. Olha que maravilhoso. Então não é uma fé cega. Deus nos ensinou um princípio. Ele nos formou, Ele sabe como somos. Então Deus nos ensinou um princípio. Olha, se encha de coisa boa. Senão a sua mente vai se encher de coisa ruim, você vai adoecer. Se encha de coisa boa. Medite na palavra, né? Ele nos ensinou esse caminho. E quando a gente tem essa ansiedade, é devido a uma deficiência, algo que é característico nosso, né? Não por causa de quem Deus é, né? Não é uma deficiência de Deus. Nós que temos a tendência de querer estar no controle de tudo, mas não conseguimos, né? Não conseguimos mudar nada na nossa vida, né? Mas Deus pode, né? Então a gente pode entregar, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, como diz lá 1 Pedro 5,6, entregar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Nós podemos confiar em Deus. E aí a palavra de Deus lá de Filipenses, que a gente acabou de ouvir, de meditar, perdão, Filipenses 4, diz que aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Aí a paz de Deus ficará como guarda. Sabe quando fica 2 sentinelas, 2 guardas assim na porta? Então, se a gente se encher de coisas boas, se a gente confiar, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, confiar, meditar na palavra, se encher de louvor, só de coisas boas, confiando no Senhor, entregando tudo a Ele, vai ficar duas sentinelas, 2 guardas à porta do nosso coração e da nossa mente, e vai nos dar a paz, né? Então, olha o versículo de novo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus será o guarda da nossa mente, né? Das nossas emoções e do nosso coração. Uma coisa que eu quero tocar aqui com vocês, algo tão moderno hoje, faz parte do nosso mundo, né? Eu não conheço ninguém que não tenha um celular e que não entre nas redes sociais, né? Até os mais velhinhos hoje têm celular e entram nas redes sociais, né? Mas o que acontece que nos provoca ansiedade é também olhar, né, as redes sociais. O que temos olhado nas redes sociais, né? Eu costumo dizer que essas redes sociais são um espelho moderno, né? O espelho da atualidade. A gente olha para essas redes sociais e se vê gordo, e se vê pobre, e se vê feio,
e se vê insignificante, né? Porque a gente olha, todo mundo é bonito, todo mundo come só coisa maravilhosa, todo mundo passeia o tempo todo mundo aproveita, porque todo mundo só posta aquilo que é bom, ninguém posta o pão com ovo que tá comendo, né? O arroz com ovo mexido, né? Todo mundo só posta aquilo que é excepcional, aquilo que é muito além da realidade cotidiana, né? Então só posta o lado bom da vida, né? E natural. E só que quando a gente olha isso, isso funciona como um espelho para nossa alma e a gente se enxerga inferior. E isso causa em nós uma sensação de baixa estima, isso mexe com a nossa estima, isso gera ansiedade, né? Gera sentimento de inferioridade. Então, se a gente cai nessa armadilha de ficar muito nas redes sociais, isso vai gerar em nós um sentimento de inferioridade, um sentimento de baixa estima, uma sensação de baixa estima, de pequenez, né, diante do outro, que é tão maravilhoso, né, que fala bem, que come bem, que vive bem, que passeia e tem milhões de amigos e muitos programas e tudo mais, né? Uma vida perfeita, uma imagem perfeita, a pele perfeita, cabelo perfeito, corpo perfeito, e nós não somos assim. Nós não somos assim, né? Nós somos imperfeitos, e a nossa vida não é tão maravilhosa todos os dias, nesse sentido, né? Nesse sentido que o mundo hoje nos vende, nos impõe como padrão, né? E a gente não pode cair nessa armadilha, temos que ter cuidado, né? Alinhar as nossas emoções, por isso que é tão importante que a gente se volte para a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem que dar esse valor para quem nós somos. Se a gente mergulhar na palavra de Deus, aí sim a gente vai entender nosso valor, vai entender que somos amados, que não somos rejeitados, que somos bem-vindos, né? Que o Senhor nos quer bem, que somos queridos. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, o tempo que passar demais nas redes sociais pode causar em nós um sentimento de desvalia. Então, olha a importância, né? Faz parte. Outro assunto que eu queria tocar com vocês aí é na questão ali do cansaço extremo, que pode virar uma depressão, né? Um tempo de adoecimento. Elias, depois de experimentar o extraordinário poder de Deus ali no Monte Carmelo, quando enfrentou os profetas de Baal, ele depois entrou na caverna, né, quando Jezabel o ameaçou. Ele enfrentou um monte, subiu, desceu, fez, aconteceu, matou, né? E essa história é muito intensa, não é tão simplória quando a gente lê muito rapidamente. É muito intenso, né? É muito intenso. O que vale um tempo aqui de meditação. O que Elias viveu ali foi muito intenso fisicamente. Provavelmente depois ele caiu num esgotamento físico e emocional. Ele viveu um estresse muito grande, um esgotamento físico também, um esgotamento emocional, e por isso, provavelmente depois dessa carga de adrenalina, dessa tensão emocional e física elevada, possivelmente ele teve uma baixa e entrou ali num tempo de depressão. E precisou de descanso. Ele era um profeta, né? E nós, meros mortais, né? Nós também estamos sujeitos a esse tempo, a esse sentimento, a essa situação, né? Nós nos esgotamos física e emocionalmente, né? As pessoas estão por um fio, né? Esgotadas, trabalhando esgotadas, né? O trânsito esgota, tudo esgota, o ambiente de trabalho é competitivo, a gente tem que trabalhar demais, né? O nosso valor é medido o tempo todo, tudo muito intenso. E às vezes acontece uma situação e a gente pode cair, se afundar num tempo aí e precisar dos cuidados médicos, profissionais e do cuidado do Senhor. Então é um tempo da gente repensar, será que não estamos num tempo assim de cansaço extremo, uma fadiga extrema,
Será que a gente não precisa de um tempo no divã do Senhor, um tempo aí de ser cuidado, de ser abraçado, de ser amado, né? De ser validado, de descansar, de dormir, de ter o refrigério do Senhor, de descansar no colo do Senhor? Não é entrar nisso, nessas situações de enfermidade, não é uma questão de falta de fé. Tem o nosso lado humano, e é essa tecla que estamos batendo aqui há algum tempinho já, né? A gente tem o lado humano, somos humanos e super humanos, né? Muito humanos, né? A gente se cansa, sim, a gente se cansa, a gente fica exausto e emocionalmente exausto também, né? A carta de Tiago nos ensina, né, que muitas vezes as situações, a gente já falou sobre aqui, né? A gente já falou sobre isso aqui. Algumas situações são inerentes à vida, fazem parte da vida. Algumas situações o Senhor nos convida, né, a subir a montanha aí da dificuldade, onde a nossa musculatura espiritual é exercitada, ficamos mais fortes, né? E Tiago aborda isso. A carta de Tiago aborda isso, né? E diz assim lá em Tiago 1, 2 a 6: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Olha, então todos nós passamos por situações, e quando a gente vê as situações lá atrás, a gente fala, nossa, eu aprendi com aquilo, né? Aquilo me fez amadurecer, me fez crescer. Mas quando estamos passando por elas é muito difícil, não é fácil, né? E nesse momento de sufoco a gente precisa recorrer ao Senhor, mas com entendimento, né? Sem ficar com raiva da situação ou da vida, ou sem fé, ou até com raiva do Senhor, né? Entendendo que o Senhor nos chama para um tempo de amadurecimento também. Eu não poderia de forma nenhuma estar aqui falando com vocês se eu já não tivesse vivido situações muito extremas e muito difíceis na minha vida. Foi o fato de viver o extremo mesmo, de quase não suportar, de quase colapsar, que eu mergulhei em um tempo com o Senhor e produzi tanto esse material quanto outros, mas foi por causa disso, né? De viver situações. Eu nunca poderia falar aquilo, falar nada a respeito daquilo que eu não vivi, que eu não experimentei, que eu não superei em Deus, né? Que não poderia falar de áreas que eu não experimentei o milagre e a bondade do Senhor, né? Então estamos aqui falando por causa de algo que já foi vivido, experimentado, experienciado, né? E hoje eu posso falar em algumas esferas da vida com muita tranquilidade. Então tem situações que a gente passa que a gente fala assim, sim, tudo bem, é só um problema, vamos lá, mais um, né? Como numa corrida de obstáculo, mais um obstáculo, mais uma coisa, né? E a gente fala assim, tá, tudo bem, só mais uma coisa, né? Então, porque a gente já viveu situações tão extremas que aí coisas que para uns é grande demais, para outros, tá, só mais uma coisa, vamos lá, né? Vamos continuar a vida, né? Porque a nossa musculatura já foi exercitada, não é? Então, é sobre isso, né? Não é a maldade do Senhor nos dando situações de vida para que a gente seja reprovado, mas são oportunidades de crescermos em Deus, de amadurecermos, de confiarmos cada dia mais no Senhor, de crescermos no conhecimento de quem Ele é.
não só intelectualmente, mas experimentando a boa mão do Senhor, a boa ação do Senhor em nossas vidas, até que diante dos desafios e circunstâncias da vida a gente não sucumba mais e a gente possa ser instrumento do Senhor na vida de outros, ministrando a outros, né? Esse é o processo do Senhor em nossas vidas, um processo de amadurecimento, um convite para mim e para você hoje. Vamos entender melhor quem nós somos, colocar diante do Senhor para que a gente reaja melhor às situações da vida e a gente cresça, amadureça e possa ser bênção na vida de outros. Amém? Foi bênção para você? Espero que tenha sido abençoador esse tempo. Até a próxima. Tem mais, hein? Tem mais por aí. Vamos conversar ainda um pouco mais. Até a próxima.